Cristo Supremo sobre todos e sobre tudo. Esta é a mensagem da Palavra de Deus e é o foco especial, particular do livro de Hebreus na Palavra de Deus. Nós temos sido abençoados viajando através desse livro nos domingos e vamos continuar e estamos já na conclusão do livro, as aplicações práticas do autor. Vamos focar nesta manhã em Hebreus capítulo 13, versos 7 a 14. Hebreus 13, 7 a 14. O livro é sobre a supremacia de Cristo e as implicações dessa verdade sobre nossas vidas que somos dele. E nós podemos recordar então um verso-chave que expressa bem esta verdade em Hebreus, que está no capítulo 1, então logo na abertura do livro, Hebreus 1, 3, diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Aí está a supremacia de Cristo colocada em poucas frases. Resplendor da glória de Deus. Cristo resplandece a glória de Deus. É a expressão exata, não parcial, não desfigurada, mas exata do próprio Deus. E Deus, então, em Cristo, é este que vem para realizar a purificação dos pecados na cruz. É o que o livro de Hebreus vai explicar muito bem, a morte de Cristo na cruz, purificação dos pecados, o perdão. Mas não permanece na derrota da morte. Ele volta a sentar-se, então, à direita da majestade, isto é, onde está o trono de Deus, nas alturas. E agora, então, o nosso texto nesta manhã, Hebreus, capítulo 13, versos 7 a 14. Como já disse, neste capítulo aí derradeiro, há muitas aplicações práticas, isto é, coisas que devem decorrer em nossas vidas a partir de Cristo e sua supremacia. Muitas coisas práticas. E nós vamos focar então nos versos 7 a 14. Vamos ler a palavra de Deus, mas mais do que ler, vamos receber a palavra de Deus e que ela penetre nossos corações e edifique nossas vidas nesta manhã. Ouçamos a palavra. Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Chegou aos nossos ouvidos a palavra do Senhor. Bahá'í. Já ouviu falar desse termo ou do que ele representa? Bahá'í. Bahá'í é uma religião que está presente aí no mundo todo, que começou no século XIX na Pérsia. O fundador foi Bahá'u'lláh. E então ele se apresentou e apresentado por essa religião como a revelação final e completa de tudo aquilo que é religioso
para a fé. E o que essa religião vai dizer é que ela é, então, a unificação de todas as religiões, e já não há mais nenhuma divisão. O ensino, a revelação de Bahá'u'lláh é o ensino que, então, vem completar e trazer a união entre Moisés, Jesus, Maomé, Krishna da Índia, Buda. É a revelação final que amarra todos esses todos tiveram boas intenções, deram algumas contribuições boas, mas eram incompletas. Agora Bahá'u'lláh, fundador de Bahá'í, estabelece a religião única, não há mais divisão. No Brasil, surgiu em 1973 a religião da humanidade, ou a religião de Deus. A religião do que eles dizem Jesus ecumênico. O fundador foi Alziro Zarur e o seu, então, sucessor, Paiva Neto. Primeiro estabeleceram uma grande instituição filantrópica. Eles são espíritas, o Zarur era e Paiva Neto é espíritas. Fundaram, então, a Legião da Boa Vontade, e a partir desse movimento deles, eles deram um passo a mais, criando a religião que eles chamam de Deus. E eles também, então, vão afirmar que a religião deles não tem religião, mas é a religião onde todos os povos e pessoas são unidas numa única fé. Você percebe aí quais são as intenções por detrás desses movimentos, Bahá'í, religião de Deus, de Paiva Neto, no fundo espiritista. Uma intenção de se chegar a um momento quando então todos podem estar juntos, seja qual for o caminho de fé, de religião, e então não há mais divisão, essa grande unidade. Isto não tem sido sonhado apenas por religiosos. Na área secular, encontramos isto. John Lennon, o ex-Beatle, falecido ex-Beatle, em 1971, gravou a canção conhecidíssima Imagine. E aí nessa canção ele vai falar sobre imaginar a grande irmandade dos seres humanos, e que para isso então teríamos que imaginar o quê? Um mundo onde não há inferno, onde não se fala do inferno, um mundo onde ele diz, onde não há religião e nem país também. Então todas as barreiras caem por terra neste sonho secularista, não religioso. Então agora no caso de John Lennon, já não mais a espiritualidade, nem Deus. E então o ser humano vai criar essa grande unidade, fazendo uma suspensão de todo o debate sobre o que é a verdade, porque esse debate da verdade traz divisão. Vamos suspender isso aí tudo, o pensamento crítico e espiritual, e nós vamos todos sentar na mesa da irmandade, o ser humano será bonzinho e será um só. Mas aí nós encontramos aqui o texto de Hebreus, e poderíamos nos referir a outros textos da palavra, outros ensinos de Jesus que traz a mesma ideia, o mesmo conceito. Nós encontramos aqui Hebreus dizendo no verso 10, nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O que quer dizer isto? Qual é a verdade aqui? Antes de irmos a ela, podemos tomar o centro dela aqui. Note bem, não tem o direito de comer. O que o texto está fazendo aqui é uma diferenciação. O texto está afirmando que há uma diferenciação. O texto está dizendo que Jesus Cristo causa uma diferenciação. Jesus Cristo traz uma separação entre os que são diferenciados por Ele e os que não são. Então todo o sonho da humanidade, seja de fundo religioso e espiritual, seja de fundo secular, cai por terra diante de Jesus Cristo. Há até um esforço de uma religião mundial nos nossos dias, o Papa Francisco tem participado muito nisto, tem sido um dos que tem promovido isto, essa tentativa de buscar essa unidade, suspendendo a questão do que é a verdade, quem é Jesus Cristo,
cai por terra diante dos evangelhos e do ensino aqui de Hebreus. A diferenciação existe. Fala do altar. Que altar é este? Jesus Cristo sofreu fora da cidade, diz aqui o verso 12. Então este altar tem tudo a ver com Jesus Cristo ser colocado no Gólgota, numa cruz, fora dos muros da cidade. Altar aqui é a própria cruz, é o Cristo, então ali sofrendo, e a cruz se transforma no grande altar. E ele vai dizer que nós que somos de Jesus Cristo, temos direito de participar deste altar, de comer deste altar, Jesus Cristo na cruz, mas não os que ministram no tabernáculo. No texto, ele vai caminhar com a simbologia da fé judaica, que vem do Velho Testamento, mostrando que Jesus Cristo é o cumprimento de tudo isto. Ele fala no livro de Hebreus, às vezes, sobre o tabernáculo. O que é isto? Quando o povo de Israel é liberto do Egito, lá 14 séculos antes de Cristo, sob a liderança de Moisés, e marcha por muitos anos no deserto, essa multidão, em direção à terra que Deus prometeu dar a eles e daria, eles param sempre para acampar de tempo em tempo, e é montado um grande acampamento com todas as barracas. O Velho Testamento estabelece inclusive a ordem onde cada barraca seria estabelecida, uma tremenda organização, e há também um templo móvel chamado tabernáculo. Toda vez que acampavam, armavam este tabernáculo, esse templo móvel, que tinha as suas partes, o santo, o lugar santo. Primeira fase, havia o pátio externo, depois então dentro da tenda o santo, o lugar santo, e depois uma parte mais íntima, separada por um véu, uma grande cortina, tapeçaria, o santo dos santos. E esta estrutura foi depois transferida para o templo em Jerusalém, quando o povo chegou à terra prometida. Jerusalém, então, o centro da fé. Lá em Jerusalém, vamos ter Salomão construindo o templo com a mesma estrutura. Também o lugar santo, o pátio exterior, o lugar santo, e depois o santo dos santos. Então, às vezes, ele fala de uma forma que nos remete ao templo, mas o tabernáculo é mais comum. E aqui ele volta ao tabernáculo. E havia no tabernáculo o altar. Mas agora ele diz que Jesus Cristo, então, é este que é o grande altar, mas que aqueles que ainda permanecem cultuando no tabernáculo, confiando naquela simbologia e não em Jesus Cristo, eles não têm direito de comer do altar Jesus Cristo, a cruz do Cristo crucificado. Por quê? Porque eles não abandonaram a confiança nos seus atos litúrgicos para então confiar plenamente em Jesus Cristo na cruz, que é a realização daquela simbologia. Toda aquela simbologia, o altar, o sacrificar de animais, o aspergir do sangue no altar, tudo isto era algo que apontava para o cumprimento de Jesus Cristo, que é o sacrifício final, perfeito, definitivo, para não mais ser repetido. Então não há mais necessidade daquilo. Então, esses que continuam confiando naquilo, não têm possibilidade de participar, de comer do altar Jesus Cristo ou crucificado. E aí então está toda a questão. A verdade é que, se eu não for a Jesus Cristo e confiar nele plenamente, Cristo é a realização plena para o perdão e para o encontro com Deus. E nele eu preciso confiar. Diante do Cristo crucificado pela fé, preciso reconhecer que aquela morte era minha. É o meu pecado que cai sobre ele. E então, em arrependimento, eu clamar pelo perdão. Cristo pagou por mim, ó Deus, pela tua graça e misericórdia, recebe-me nesse perdão. E entregar minha vida, então, a Deus e começar uma nova vida. Eu não posso participar desse altar, mas se eu assim fizer, eu estou comendo deste altar e não mais vou depender de qualquer ato litúrgico de iniciativa minha para me religar com Deus e alcançar o perdão. Jesus, então, é o cumprimento e final. Pleno. Mas nós encontramos aqui então que Jesus Cristo traz uma diferenciação. Há aqueles que não querem o caminho Cristo, o único caminho.
a obra dele na cruz por nós. Aqueles que preferem continuar nos seus esforços. E aí então estão todas as religiões e filosofias, inclusive não religiosas, todas apontando para um caminho de resgate, de salvação minha como indivíduo e de nós como humanidade. A parte de Jesus Cristo propõe isto. E em cima de esforços humanos variados, conforme cada proposta religiosa ou filosófica, então querem apontar o caminho. Mas diz o autor que Jesus Cristo é a diferenciação. Jesus Cristo não é aquele que pode ser, então, comprometido. É Ele, e também o altar, e também o tabernáculo. Não é somente Ele. E quem está comendo de Jesus Cristo não vai comer dos esforços humanos, das religiosidades humanas. E quem fica confiando nas religiosidades humanas, sejam morais, espirituais, não vai depender de Cristo. É exclusiva a coisa, a situação toda, porque Jesus Cristo é a verdade. É a verdade. Grande diferenciação é estabelecido aqui. E o autor de Hebreus está dizendo para os irmãos nossos lá do primeiro século, a nós esta manhã, que Jesus Cristo não somente era a diferenciação naqueles dias, como Ele sempre foi e sempre será. Jesus Cristo é o mesmo, diz o verso 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Eis um verso para você memorizar e nunca esquecer. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Você consegue dizer comigo? Vamos dizer juntos? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele era o diferenciador no passado e continua sendo hoje e será para sempre assim. Jesus Cristo não vai ser melhorado. Olha, muito bom o que ele falou, mas vamos aprimorar. Dá para a gente unir com Maomé? Dá para a gente unir com Allan Kardec? Não dá para fazer uma média aí com Krishna e com Buda e fazermos uma religião mundial? Não! Ele é o diferenciador. Só se come do altar dele quando se come do altar dele. E quem não come do altar dele não tem direito de comer porque não se entregou a ele. Permanece diferenciando. Enfim, o texto nos fala de um altar, então, diferenciador. Um termo dos nossos dias. Você, no marketing, o termo é muito usado. É diferenciado. É diferente. A roupa, uma roupa diferenciada. O carro é diferenciado. Mas o altar aqui é o grande diferenciador, aquele que realmente diferencia. Torna diferente de uma forma exclusiva e distinta. Um altar diferenciador. E a mensagem, então, aqui para os irmãos hebreus do primeiro século e para nós é que eles não devem retroceder. Esses irmãos de origem judaica tinham se convertido e então não mais confiavam nas cerimônias do tabernáculo nem do templo em Jerusalém, porque Cristo era a realização. Mas talvez por causa de tempos agora de provação, perseguição, ou quem sabe já por um enfraquecimento da fé, eles são tentados a querer retroceder, a voltar ou mesclar Jesus com a fé judaica. Mas ele diz aqui no verso 7, lembrem-se dos seus líderes, lembrem dos seus líderes. Lembrar como de veneração, vamos pegar Paulo, Pedro e ficar olhando para eles. Não, lembre-se dos seus líderes que falaram a palavra de Deus. Isto é, lembre-se do ensino deles. Eles lhe ensinaram a palavra, lembre da palavra. E aí que ele entra com o verso 8, qual é essa palavra? Jesus Cristo é o mesmo, sempre. Não se esqueçam disto. Ele é este altar diferenciador que sempre será suficiente, pleno. Quem confia nele não precisa mais nada. E aí o chamado da palavra, você nesta manhã que está aqui, seja diferenciado pelo altar. Isto é, por Jesus Cristo crucificado. Você pode dizer nesta manhã, eu fui e sou diferenciado pelo altar, pelo Cristo crucificado fora da cidade ou não? Isso já aconteceu na sua vida? Se não aconteceu, que Deus possa fazer, porque essa é a verdadeira diferenciação. A diferenciação do marketing, da moda, dos instrumentos, dos utensílios, tudo isto é maquiagem. A verdadeira diferenciação no ser humano,
aquilo que me torna verdadeiramente distinto é o altar, é o Jesus Cristo crucificado chegando à minha vida. Já chegou a sua? A mudança é tremenda, noite para o dia. A mudança mais radical que pode acontecer é ser diferenciado pelo altar. E aí, por isso tem a afirmação dele: nós temos um altar. Aqueles que são de Jesus Cristo podem dizer com toda a confiança: nós temos um altar. Onde está? Neste prédio não há nenhum altar. Se você for a uma igreja católica romana, eles têm um altar. Nós não temos altar. Por quê? Não é um altar que nós vamos construir aqui. O altar que nós temos é aquele da cruz, de uma vez por todas, suficiente e pleno, e que nós acessamos apenas pela fé, e não por a construção de um objeto ou de uma localização geográfica. Vamos pôr o altar de Cristo nesse lugar aqui. E agora nós temos um altar. Não, o altar de Cristo foi realizado de uma vez por todas, segundo Hebreus, neste livro, capítulo 9. De uma vez por todas. E pela fé apenas nós acessamos, e a este altar é que nós vamos sempre. Nós não vamos dominar este altar, tomar em nossas mãos e construir. Aqui está, agora põe aqui Jesus e um Jesus crucificado, põe o crucifixo, aqui está o altar, Jesus. Não está no nosso controle físico, geográfico, é pela fé. Mas nós temos um altar. Que altar é esse? Mais uma vez, diz ele, Jesus também sofreu fora da cidade. Jesus Cristo sofreu. Esse é o nosso altar. Esse é o nosso altar. E quem tem esse altar não precisa de mais nada, não precisa de nenhum recurso religioso. Por isso vai dizer que não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Enfim, seja diferenciado por esse altar na participação exclusiva. Participação exclusiva. Somente aqueles que estão em Cristo, que o buscaram, têm a exclusividade dessa participação. Veja só, nós temos um altar. Eles não podem comer desse altar, Jesus Cristo, mas nós podemos, nos alimentamos pela fé de Cristo. Enquanto eles pensam em se alimentar de alimentos físicos que acham ter algum poder espiritual, nosso alimento é todo espiritual, e nós temos esse alimento nesse altar, Cristo crucificado. Uma participação exclusiva. Privilégio. Veja como é diferenciador esse altar, porque nos leva a uma participação exclusiva, que nós temos. Outros poderão ter, se também tomarem o caminho que um dia nós tomamos quando fomos impactados pelo altar, pelo Cristo crucificado. Enquanto eles não marcharem nesse caminho, há uma distinção entre nós, uma distinção que vem do altar, porque nós temos esse altar e eles não têm. Cristo é a grande separação, como a verdade sempre é. A verdade sempre é separadora. Ela é de um lado unificadora. Como? Quando nós todos atentamos à verdade e buscamos a verdade e nos rendemos à verdade, há grande unificação saudável e correta. Quando alguns de nós aderem à verdade e outros são contra elas, a verdade divide, separa. E é isso que acontece com Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Aí ele vai dizer, é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. Isto é, o que Cristo fez na cruz e o que Ele é por nós como Cristo crucificado. Isto que tem que fortalecer o nosso coração. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. E não por alimentos cerimoniais, religiosos, os quais não têm valor para aqueles que o comem. Nós não cremos em nenhuma alimentação mística espiritual. Mesmo a ceia do Senhor para nós é um memorial, que sim, tem uma função de nos abençoar, nos edificar, na medida em que a mensagem do memorial é apreendida por nós em fé. E Deus fala a nós, através do memorial, do cálice e do pão. De forma nenhuma, vamos aplicar nem algo mais forte, nem mais fraco, em termos de
poder espiritual a nossa ceia. Não tem. Alimentos cerimoniais não têm valor para aqueles que os comem. É preciso ser fortalecido pela graça. Essa participação exclusiva. Mas ele vai dizer, assim também Jesus sofreu fora das portas da cidade porque Jesus sofreu para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Próprio sangue. Próprio sangue, sangue no livro de Hebreus, na palavra de Deus em geral, se refere à morte de Cristo. Sangue então correu. E o sangue de Jesus Cristo então vazou. Houve ali a morte concreta de Cristo em nosso lugar. Ele tomou a pena. Nós, como seres criados por Deus em nossa vida, nos culpados. Em Cristo, agora, Ele morre a nossa morte. Mas para o quê? Para santificar o povo. Essa palavra santificar é a palavra que vai falar de separação. Separação. Então, ser diferenciado pelo altar é estar neste impacto separador, ter sido atingido por esse impacto separador, porque Jesus santifica, Ele separa. Separa como? O que é isto? O verbo separar tem sempre dois lados, duas facetas. Toda a violência que você separa de para. Separa de para. Quando eu era garoto, muita energia, não parava quieto. Às vezes minha mãe me dava algumas tarefas para me acalmar e me colocar um pouco no lugar. Uma delas era lá por volta das 10h30 da manhã, 10 horas, não me lembro. Disse, vem cá, vai escolher o feijão. Naquela época não havia esse feijãozinho limpo que você compra no supermercado. Tinha que escolher. Era o feijão que você ia no empório e tinha um saco lá aberto. Estou ficando velho, não é? Um saco aberto. E havia então essa colherzona. Você dizia quanto queria. E lá vinha o feijão e mais algumas coisas. Precisava escolher. E aí então espalhava na mesa o feijão. Você vai escolher. Feijão para cá, pedrinha para lá. Feijão para cá, galinho para lá. Separava de para. Pedrinha, galinho, para o lixo. E do feijão. E aqui nós temos então o verbo santificar, que quer dizer isso, ser separado para Deus, do mundo, do jeito de viver, onde o ser humano confia em si mesmo, acha que ele é seu próprio caminho, sua própria solução, inclusive para chegar a Deus, pelos seus próprios méritos religiosos e morais. Não, somente Jesus Cristo pode nos separar desses esforços insuficientes e tolos humanos, para então nos separar para Deus e sermos de Deus. Então, santificar, note bem, não é esse conceito de alguém que se tornou passivo. E aí você vê a estátua, quem sabe, o sujeito parece que já deixou a vida com o olhar que ele tem, não vive mais. Não. Separar aqui, santificar, é o processo de Deus em nossa vida. Ele nos separa em Cristo para Ele. Eu fui ao altar, Cristo morreu a minha morte, morri com Ele pela fé e nasci numa vida para com Deus, sou separado para Ele em Cristo, no sangue de Cristo. E agora eu vivo com Ele, separado do mundo, dos caminhos humanos, dos méritos humanos, para a dependência total de Deus em Cristo. E Deus está trabalhando a minha vida. Separado, Ele continua a aperfeiçoar essa separação, se chama santificação. Enfim, o impacto é radical e o maior que pode acontecer na vida de um ser humano. E enquanto não acontecer isso na vida do ser humano, ele não é realmente diferenciado e ele continua com algumas maquiagens, mas o mesmo perdido, triste, vazio, com culpa, sem uma direção eterna, sem um ponto de descanso, de acerto com Deus, porque não há obra perfeita, plena em Cristo Jesus. O impacto separador. O sumo sacerdote, diz o texto, leva o sangue de animais até o santo dos santos, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Aí ele faz todo esse paralelismo entre a cerimônia no tabernáculo
e a cruz de Cristo. E ele está se referindo aqui, em particular, numa cerimônia que é realizada uma vez por ano, o dia do perdão, Yom Kippur, dia do perdão. A instrução para esse dia está no livro de Levíticos, capítulo 16. Duas coisas em particular, ou melhor, um ato ali era feito com duas coisas em particular. 2 bodes eram trazidos para o cerimonial. Um bode seria sacrificado, e o sangue dele então aspergido sobre o altar. O outro bode, depois desse sacrificado, teria as mãos do sumo sacerdote impostas sobre eles em oração, onde ele colocaria todo o pecado então do Israel sobre aquele bode através desta imposição de mãos. E este bode seria enviado para então longe, deserto, entendendo que estava sendo enviado para o líder dos demônios, Satanás. A ideia era, neste bode, todo o pecado foi ali pago, e agora então este bode, como entregue a Satanás, olha, está tudo pago, você não tem nenhuma participação mais aqui. Esta realização dessa cerimônia que tinha que se repetir, porque era sempre temporário, até que o cumprimento viesse Jesus Cristo. E o bode imolado é realmente Cristo na cruz. Mas este bode enviado, também às vezes chamado de bode expiatório, é também Jesus Cristo, porque o inimigo nada mais tem sobre nós. Somos santificados em Cristo Jesus. Somos separados para Deus em Cristo. E aí acontecia o grande dia do perdão. O filósofo francês René Girard, falecido em 2015, foi um homem de grande conhecimento, professor de grandes universidades, e ele propôs a teoria do bode expiatório, e dizendo que a humanidade sempre trabalhou, sempre se comportou com essa dinâmica do bode expiatório. Ele vai dizer que o ser humano é um imitador. Então, que o problema do ser humano é que ele é um imitador. Ele vai então mais longe em termos de não dizer que a nossa questão não é que nós temos uma carência financeira e queremos mais dinheiro. Na verdade, nós imitamos o outro. Se o outro tem, eu quero ter. Se o outro tem, eu quero ter. E aí, ele aplica isso a todos os caminhos humanos. Mas ele diz que isto acaba levando um dia a uma tensão tal que a sociedade está quase ao ponto de colapso. Isto pode ser uma nação, uma cidade, pode ser uma família, um grupo de amigos. Chega a um ponto de colapso neste jogo de imitar. E aí então todos percebem isto, e o que acontece é que eles vão buscar um ponto de união e solução, achando um culpado pela situação. E aí pode ser um membro da família, pode ser um membro da roda de amigos, pode ser uma nação, uma cidade, seja o que for. Encontra-se o bode expiatório. E aí todo mundo cai em cima dele. E nisto há uma unificação da sociedade, do grupo, e eles conseguem recomeçar até que surja outra crise. E ele vai dizer que esse é o comportamento humano. Mas aqui nós temos Jesus Cristo tomando o lugar dos 2 bodes, como então aquele que é a nossa expiação. Não porque nós escolhemos Ele para ser o nosso bode expiatório, mas porque Ele se ofereceu para ser. E ser agora este, que se há alguma verdade na teoria do Dr. Girard, Jesus é esse que se oferece para o sacrifício que encerra a necessidade de qualquer outro bode expiatório. O ser humano busca seus bodes expiatórios, mas em Cristo essa farra para. Ele faz o sacrifício perfeito. E mais, Ele não faz esse sacrifício e se oferece para corrigir apenas uma questão de imitação. Queremos ter o que outro tem, queremos ser o que outro é. Ele vai mais fundo. Se há alguma corrida de imitação, há uma causa maior, porque lá embaixo há um problema do ser humano estar rompido com Deus,
E ele então caminha no seu egocentrismo, ao invés de caminhar debaixo de Deus e à volta de Deus. E Cristo vai tratar a causa de todos os males, inclusive a causa do mal de imitação, se existe. E certamente existe. Então Cristo é este grande impacto separador. Nós não gostamos disso? Não. Será que não? A sociedade atual não gosta de impacto separador. E quando se fala de Jesus Cristo como aquele que impacta separando, todos dizem, não, esse Cristo não, nós queremos um outro. Nós chegamos a dias na sociedade agora, onde há aqueles que querem dizer que Jesus Cristo pertence inclusive no carnaval. Um Jesus Cristo que vai separar-nos desta ideia e conceito expresso nessa celebração, é um Jesus Cristo que não é aceitável. Precisamos de um Jesus Cristo que não seja separador, mas inclusivo de todos os aspectos e caminhadas humanas, seja qual for. Mas este altar é um diferenciador. Quem se encontra com Cristo crucificado, quem se achega a esse altar, tem essa participação abençoada, exclusiva, mas também é alvo de um impacto separador. Fui santificado, separado para Deus. Há aquilo que é do Senhor e há aquilo que é contrário ao Senhor. E Cristo, este altar, me mostra a separação e me chama então para o que é do Senhor. E me chama para dizer não àquilo que é do Senhor. Cristo, este altar, é diferenciador e não é um chuchu. Joga na panela, ele toma o sabor do que esteja na panela. Cristo vem para este impacto profundo. E louvado seja Deus por isso, porque Ele nos tira das nossas misérias, enganos, ilusões, e misturar erro e verdade, nos mostra a luz e a verdade, e traz isso às nossas vidas. É este o Cristo, então, que diferencia. Morreu Jesus Cristo, sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo. Fora das portas da cidade. Porque depois de sacrificado o bode expiatório, então, lá e o sangue aspergido, ninguém devia participar do alimento daquela carne. Mas isto deveria ser levado para fora do acampamento, quando era o caso da viagem pelo deserto. Quando em Jerusalém, então fora dos muros da cidade e queimado, porque é carne contaminada, carne que morreu pelo pecado. Todo um simbolismo presente. E Jesus Cristo vai então ser colocado no Gólgota, também numa cruz, fora dos muros da cidade. Ele é o grande bode expiatório, sim, mas que traz esse impacto separador. E aí o texto vai dizer, Jesus também sofreu fora das portas da cidade. E diz então, saiamos. Se Jesus sofreu fora da porta da cidade, saiamos até Ele, fora do acampamento, suportando a desonra que Ele suportou. Esse altar nos diferencia, dando-nos uma distinção eterna. Do que o texto está falando? Temos que morar fora da cidade de Jerusalém? Ou temos que morar fora de Bragança, no mato? Não. O verso último diz, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente. A verdade é que quando você chega a este altar, à cruz de Cristo, e então você participa deste banquete exclusivo em Cristo e se alimenta dele, você é diferenciado, santificado, você passa a ter uma outra dimensão de vida. Nós, se estivéssemos em Israel e morássemos em Jerusalém, iríamos continuar morando em Jerusalém. Moramos em Bragança, vamos continuar morando em Bragança. Mas enquanto aqueles que não são diferenciados pelo altar, pensam, por exemplo, em Bragança, como a parada última, final e magnífica, e aqui vou construir minha definição de vida e propósito. Nós olhamos para esta cidade
onde nós vivemos, onde nós construímos a nossa vida, mas olhamos de um ângulo, uma avaliação muito aquém, comparado com o que aqueles que não comem do altar fazem. Para nós, tudo aquilo que nós devemos experimentar e devemos fazer aqui, não nos define. O que nos define é este altar que nos chama para uma cidade eterna. E aí ele está dizendo então, que esses que comem deste altar, são diferenciados por ele, têm esta distinção eterna. Nós sabemos que tudo aqui não é final. Desculpem, tudo aqui é passageiro, é algo que vai ficar. Há um destino eterno. Isso nos diferencia completamente. Como é que você olha a vida, como é que você olha os seus anos, como é que você olha aquilo que você está fazendo, em que dimensão você caminha, seja diferenciado pelo altar, por essa distinção eterna. Isto o separa dos seus colegas de trabalho. Isso o diferencia dos parentes. Isso o diferencia da maior parte da sociedade e cultura. Cristo, o altar, Cristo crucificado é o grande diferenciador. Mas que maravilha, porque nos dá a dimensão, a distinção eterna. No século V, Agostinho escreveu um livro muito interessante que até hoje é falado, comentado. Agostinho, este pensador e teólogo, que viveu no quarto e quinto século depois de Cristo, teve uma conversão muito marcante, um homem muito inteligente, escreveu muitos livros. Na nossa cidade tem a ordem agostiniana, uma ordem católica romana que adotou Agostinho como seu patrono, inspiração. Aliás, onde está a prefeitura hoje, foi um seminário agostiniano. Se você for lá, na porta ali de entrada da frente, há um busto de Agostinho. Agostinho escreveu um livro, entre outros, um longo livro chamado A Cidade de Deus. Cidade de Deus. Agostinho está vivendo os dias quando o Império Romano, particularmente o ocidental, porque ele havia sido dividido, o Império Romano foi dividido em 396. Agora, então, a parte ocidental, cuja grande capital foi no passado Roma, agora não era mais. Este Império Ocidental está se esfacelando, está se acabando. E acontece em 410 depois de Cristo, uma invasão dos chamados povos bárbaros, e aqui no caso foram os visigodos, debaixo da liderança de Alarico, saquearam Roma, a grande Roma, a gloriosa Roma do passado. Roma não era mais a capital, mas ainda era o centro político. E era também o grande ícone do que o Império Romano foi na sua grandeza e glória. E agora vem esse povo bárbaro. O Império Romano que dominou todos, agora vem esses bárbaros e saqueiam a gloriosa Roma. Isto abalou a cultura, abalou o povo. O cristianismo havia sido tornado a religião do Império Romano. E aí, nesse momento, quando se faz isto, toda vez que a igreja se une com o poder temporal, o poder político, ela perde sua vocação e a sua verdade, e se contamina. E o que aconteceu? Quando a religião é a religião oficial, você cria uma falsa cristandade, uma cristandade superficial, cultural, e não realmente de ir ao altar, e ser diferenciado pelo altar. E então muitos começaram a dizer que talvez foi a adoção de Cristo que levou à queda de Roma, tentando explicar ali o que aconteceu com a nossa gloriosa Roma. Cristo não é esse Deus, eles começam a recordar os muitos deuses que eles tinham na história deles, todo o panteão politeísta dos romanos. E Cristo não é um Deus realmente guerreiro, e não foi o Deus, então, que Roma precisava. E alguns crentes verdadeiros, que então viveram esse tempo de igreja unido com poder temporal, com governo, começam a ficar abalados também. O que está acontecendo, o que vai ser de nós, os cristãos, agora? Porque
grande parte, o sossego deles, o descanso deles tinha sido transferido para o governo político, para a organização política social e da cidade de Roma. Então há uma crise no ar, quando Alarico chega com o seu povo e saqueia Roma. E aí Agostinho escreve o livro A Cidade de Deus, o longo livro. E ele vai fazer um paralelo entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. E ele faz toda uma análise histórica. E ele começa a chamar a atenção do povo e trazer o discernimento do seguinte: a cidade dos homens, dos seres humanos, esses esforços humanos que criam então impérios, civilizações, etc. Isso através da história, é obra humana. E esses impérios, essas cidades criadas no poder humano, eles sobem e eles descem, passam. Mas na história humana, Deus está construindo a sua cidade paralelamente. O seu povo, a sua obra, que não tem nada a ver com o poder político, social, cultural. É a parte disto. E Deus está caminhando para a grande Jerusalém celestial com o seu povo. Isto não é abalado e nem pertence à situação política, social, urbanística, seja o que for. É independente. E é sobre isso que Hebreus está falando. Nós vivemos para a cidade eterna, porque a cidade dos homens, dos seres humanos, tem o seu lugar, mas é temporal e pequeno, não podemos colocar nosso coração em descanso nela. Nos dias atuais, nós talvez temos um grande desassossego com a orientação cultural, política, que o Brasil vai enfrentando ou vai abraçando e vai se impondo a nós. O que vai ser de nós? No mundo, há uma grande ansiedade, porque se percebe que a China vai se tornando poderosa e comprando tudo. E os Estados Unidos, que foi então aquele que ditou a tônica do mundo e nos deu uma certa condição de vida, democracia, etc., como inspiração e tal, com seus erros, mas também seus acertos. Essa nação está em crise. A paz americana está correndo risco de cair, e a China vai ser o grande líder mundial. E há uma ansiedade. Talvez nós estamos nisto parecidos com os cristãos de Roma lá do 4º século, 5º século. E agora? O sistema político social vai sofrer uma revolução, talvez para pior. O que vai ser? Meu irmão, minha irmã, você é diferenciado, porque você tem uma distinção eterna. A cidade dos homens onde você vive pode ruir, mas a cidade eterna, a cidade de Deus que Ele está construindo, o chamou em Cristo, o separou, está em pé. Todos os reinos humanos vão passar, e vai permanecer para sempre a Jerusalém celestial, a cidade de Deus. Que distinção! Você já foi diferenciado pelo altar? Você pode dizer com convicção: eu já fui ao altar, me alimento do altar Jesus Cristo. Ele fez a grande diferenciação na minha vida. Eu participo, me alimento desse altar, ele é suficiente para mim. E não preciso de mais nada. Ele é a verdade. Você pode dizer, ele causou um impacto separador na minha vida. Eu posso ver, perceber, sentir lá dentro de mim que eu não sou como os outros que não estão nesse altar. Ah, Cristo trouxe um impacto à minha vida, o Cristo crucificado. Você pode dizer, a minha visão de vida tem 2 ângulos. Um é para baixo e curto, a cidade dos homens. E o outro olhar meu é a cidade de Deus, a cidade eterna. Cristo já fez a diferenciação na sua vida. Essa é a grande diferenciação.
Ser diferenciado é estar em Cristo. E que você, nesta manhã, possa dizer: Cristo crucificado, o grande altar, já diferenciou minha vida. E se não, que esta manhã, enquanto a graça de Deus estende a oportunidade, você possa dizer sim e também chegar a esse altar, a essa participação exclusiva, ser impactado, para nunca mais ser o mesmo, de uma forma eterna. Que Deus faça assim na sua vida. Vamos à presença de Deus em oração.